principal historia clínica, la principal patología que ingresa al examen de grado. Esto porque, doctores, en muchos de los casos, por más que no sepan manejar la neumonía, este doctor que está ahí sabe preguntar neumonía. ¿Está bien? Mira, mi examen de grado, un ejemplo, rendía allá en el Hospital México. Mi paciente era una puérpera, la doctora del colegio médico era una ginecóloga. Yo imaginaba de verdad que me preguntase cualquier cosa de gineco referente a mi paciente, pero no me ha preguntado gineco. Lo que me ha preguntado, todo de neumonía. ¿Estamos bien? O sea, es bien común que aparezca o que se presente en el examen de grado de esta manera. Mira, recordarles que el material grado es definición de neumonía. Para definir neumonía, doctores, vamos a decir que es una enfermedad inflamatoria aguda del parénquima pulmonar de origen infeccioso con compromiso alveolar. Pero no estoy aquí para leer, ¿no ve? Si no estuviera, si fuera solo para leer, te enviaría el material y leí esto en la casa. Aquí, doctores, tengo que recordarles que para definir neumonía o cualquier que sea la patología que te pregunte en el examen de grado, no es necesario que tú digas o que tú hables exactamente con las palabras que tiene aquí en el material. ¿Ok? Puedo definir neumonía simplemente como inflamación del parénquima pulmonar. O también puedo definir neumonía como inflamación de los pulmones, doctores. Pero mínimo aquí tú tienes que saber que es la inflamación del parénquima pulmonar. ¿Está bien? Inflamación del parénquima pulmonar. ¿Qué es neumonía? Inflamación del parénquima pulmonar. Mira, cuando clasificamos la neumonía según la anatomía, doctores, dos neumonías aquí tienen importancia, dos tienen importancia. Vamos ver tres, pero para el examen de grado, dos con importancia. La neumonía lobar, y su nombre ya lo dice todo, lobar único lóbulo, doctores, nada más, es solo un lóbulo, solo un segmento, ¿ok? Y la bronconeumonía. La bronconeumonía, doctores, es todo el pulmón, todo el pulmón, todo el pulmón, ambos pulmones, doctores. Cuando pienso en bronconeumonía, penso em los dos lados del pulmón afetado, tá bem? Bronconeumonía es todo. Neumonía es solo un lado afectado. Para el examen de grado, solo estas dos que tienen importancia, tá bem? A neumonía aí afeta um único lóbulo ou segmento, é mais comum de base, tem que recordar isso. A bronconeumonia, doutores, afeta alvéolos, bronquíolos terminais e alvéolos adjacentes. Ou seja, se hacemos um corte aqui de nossa neumonia, de nossa bronconeumonia, se hacemos um corte aqui de nossa bronconeumonia, caraspa. Se hacemos um corte aqui, vamos encontrar algo mais ou menos assim. Vamos encontrar um alvéolo com uma condensação que afeta o bronquíolo terminal, ok? E dentro desse alvéolo vai ter aire atrapado, ok, doutores? Dentro desse alvéolo vai estar llenito de aire. Muy importante recordar eso de aquí. Luego tenemos una neumonía intersticial. Es multifocal, ¿no? Con presencia de edema infiltrado. Solo para mencionar neumonía intersticial, ¿te acuerdas allá del internado que decían una neumonía por Staphylococcus aureus? Que eram imagens com infiltrados algodonosos multifocales. Isso allá me servia como definição de neumonía intersticial. Ok? Aqui, doutores, vale a pena recalcar de importância para o exame de grado, neumonía lobar e bronconeumonía. Segundo a epidemiologia, ou seja, quem me está causando essa neumonía, a neumonía pode ser de dos
causas, o de dos tipos de neumonías, es que vamos a decir así. Puede ser una neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía adquirida en la comunidad tiene sus criterios para que sea neumonía adquirida en la comunidad. Déjame ver el nombre. Ah, fue adquirida en la comunidad. Entonces, un paciente que no tuvo internado. Ou talvez aquela internação transitória. Isso me internado allá em Vinto, por exemplo. Allá em Vinto é comum de que muitas vezes, doutores, chega um paciente interno o dia por la manhã, por la tarde realiza su interno dia por la noite, manhã realiza sua cirurgia tempranito e às vezes por la tarde ou por la noite ou no outro dia já se vai à casa. É uma internação que não abarca 48 horas, não abarca 2 dias, é menos de 48 horas, é menos de 2 dias. Se este paciente vuelve com sintomas de neumonia, isso é neumonia adquirida na comunidade. Tá bem? Ou seja, neumonia adquirida na comunidade, duas coisas. Sem internação ou uma internação menor a 48 horas. Logo, doutores, luego temos a neumonia nosocomial. E esta neumonia nosocomial também la puedo decir neumonia intrahospitalar, ¿ok? É uma neumonia, doutores, que necessariamente este paciente tuvo internado. Não há neumonia nosocomial sem internação, pero não qualquer internação, doutores. Uma internação maior a 48 horas, ¿ok? Um paciente que tuvo internado mais de 2 dias. Pero também, doutores, consideramos os pacientes que tuvieron internados e que já se foram a la casa. Pero não por qualquer período, ¿eh? Máximo 2 semanas, máximo 15 dias. Para que seja neumonia nosocomial, uma internação maior que 2 dias ou uma epicrise menor que 2 semanas. E aqui recalco, ¿eh? Quando hablo maior que 2 dias, não me interessa por quanto tempo. Como o príncipe que estava lá na Arábia, que é morto recém, estava com 20 anos aí entubado, não? Em coma. Se este príncipe desarrolla neumonia no transcurrir de los 10 anos, 20 anos, seria neumonia nosocomial. Não me importa quanto tempo de internação. Só me importa que seja mais de 2 dias. E epicrises menor que 2 semanas. Tá bem? Quando hablo de neumonia adquirida dentro do hospital, intra-hospitalar, nosocomial, não vê? Tenho que recordar, há uma neumonia aqui, não vê, associada a ventilador mecânico. Pero recuerda lo siguiente, y es la primera dica, el primer tip aquí para el examen de grado. Cuidado con lo que tú hablas en el examen de grado. Todo lo que tú hablas puede generar una nueva pregunta. Entonces, no vamos a hablar de esa neumonía asociada a ventilación mecánica, a intubación, ¿no ve? Pero eso me hace recordar un grupo de enfermedades que es pregunta en el examen de grado, que son las IAs. Y las IAs, doctores, son infecciones adquiridas en la atención para la salud, ¿ok? Son infecciones que uno adquiere mientras esté cursando o passando por uma atenção em saúde, ¿ok? Las infecciones adquiridas en la atención para la salud son las IAs, pregunta de examen de grado, ¿está bien? Pero si yo no voy a decir esta neumonía aquí, que es un ejemplo de IA, obviamente, doctores, tengo que saber qué otros ejemplos de IAs yo puedo mencionar. Aquí puedo decir una uretritis, ¿no? Una uretritis ou uma cistitis, não? Pacientes aqui com uso de sonda Foley por muito tempo. Flebites, doutores. Em pacientes que têm uso aqui de catéter venoso por larga data e têm a inflamação desse vaso, que vai ser uma flebites. Tá bem?
Mira, doutores, então, as IAs é perguntas do exame de grado. E só para recalcar, não recordar, pneumonia adquirida na comunidade, sem internação ou menor a 2 dias. Pneumonia nosocomial, internação maior a 2 dias, ou epicrise menos de 2 semanas. Um paciente que foi de alta e tem menos de 2 semanas. Recorda isso de aqui, doutores, porque isso de aqui é de re importância para tu exame de grado. Em dia de tu exame de grado, obrigadamente, tu paciente vai ser um paciente com pneumonia adquirida na comunidade, é uma pneumonia lobar, ok? Isso de aqui vai ser o que tu vas ter em dia de tu exame de grado como pneumonia. Pneumonia adquirida na comunidade, pneumonia lobar. Eu igual me estava perguntando, e como carajo mi paciente vai ser uma pneumonia adquirida na comunidade? Sim, eu sei que vocês roubam, e todos vão roubar, porque é comum que roubem em dia de seu exame de grado. Tranquilo, vou dizer como rouba. Em dia de tu exame de grado, não vê? Obviamente, tu vas, como tu pode dizer, enviar um mensajito allá para o interno que está en el internado, donde tu vas a rendir tu examen de grado, y él te va a enviar de allá la lista de todos los pacientes que están internados. Por decir, el doctor Rafa, o Rafa, né, que eu tenho maior conhecimento. Doctor Rafael, por ejemplo. Envía al doctor Rafael allá del hospital Cuschieri, que el paciente varones 1 es pneumonia nosocomial por pseudomonas, resistente a todo, sensível apenas a Astreonam. Pucha. Y llega lá el doctor Rafael, pasa su examen de grado, justo le toca medicina interna varones 1. ¿Qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer su paciente en el día? Va a ser pneumonia adquirida en la comunidad. ¿Y cómo hace esto? Es simple, doctores. En día de tu examen de grado, allá donde dice internaciones, tú vas a poner simplemente internaciones no refiere. Y tu paciente deja de ser neumonía nosocomial y tu paciente pasa a ser neumonía adquirida en la comunidad. ¿Ok? O sea, ese histórico de internación yo no voy a poner en mi historia clínica y solo con eso mi paciente ya vuelve a ser neumonía adquirida en la comunidad. ¿Y qué pasa si ahí está sentado en la banca examinadora el doctor que está tratando el paciente? Y dijo, no, estás mal, Rafael, estás mal. Este paciente es neumonía nosocomial, es mi paciente, le estoy tratando, conozco a ese paciente. El único que va a hacer, Rafael, es, perdón, doctor, el paciente no me brindó esa información y sigue, doctores, y no va a pasar nada. ¿Está bien? Mira, importante também recalcar, cuidado com essas informações que tu tienes prévias de tu paciente, porque em dia de tu exame de grado, é o único que querem saber se tu és capaz de diagnosticar uma pneumonia e não de exatamente que tipo de pneumonia tem tu paciente, que resistência tem. E, ojo, tú no puedes dejar transparecer que tuvo acceso a la historia del paciente, sino tú puedes reprobar tu examen de grado. ¿Estamos bien? Hasta aquí se entiende, está raro. ¿Se entiende, no? ¿Ve alguna duda? Sí, está bien. Listo. Quando vocês não quiserem falar, doutores, podem fazer esse tic, 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 para que eu sepa que estão entendendo. Tá bem? Ok? Isso, aí estamos bem. Agora sim, porque às vezes estão dormindo e às vezes estão com vergonha. Miren, doutores, quando falamos de pneumonia adquirida em la comunidade, vale a pena recalcar. Quem está querendo falar aí? Perdão? Alguém? Duda? Não, está bem. Miren, quando falamos de pneumonia adquirida em la comunidade, quando eu estava no internado, nunca, quase nunca escutavam que me disseram se era pneumonia adquirida na comunidade, se era pneumonia nosocomial.
la división que había en el internado y la mayor división que mayormente se escucha es si es neumonía típica, si es neumonía atípica, ¿verdad? Es lo mismo que decir, doctores, si es los gérmenes más comunes o los gérmenes menos comunes. En otras palabras, es como te dijeran así, mira, el común es que los pacientes tengan neumonía por eso de aquí. Y es menos común o es incomún que los pacientes tengan neumonía por aquello de allá. ¿Ok? Cuando hablamos de gérmenes más comunes o gérmenes que causan neumonías típicas, doctores, aquí dos gérmenes de importancia que no se pueden olvidar ustedes. Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. ¿Ok? Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae causan neumonía típica o son los gérmenes más comunes. Pregunta de examen de grado. ¿Y qué pasa, doctor? Si yo no sé escribir Streptococcus Haemophilus, no pasa nada. El examen de grado es oral, tranquilo. Tú solo tienes que contestar Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. ¿Estamos bien? Esos son los gérmenes que causan neumonía típica. Y los gérmenes que causan neumonía atípica, doctores, hablamos de Mycoplasma pneumoniae, caraspa. Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. ¿Y qué pasa si la clamidia está mal escrito? Igual, doctores, el examen de grado es oral, no te van a pedir que escriba para ellos clamidia. Clamidia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, tú solo vas a tener que contestar. ¿Te acuerdas que te he dicho que tu neumonía va a ser una neumonía adquirida en la comunidad, que va a ser una neumonía lobar? Y digo más, doctores, en día de tu examen de grado, tú estás sospechando de una neumonía típica por Streptococcus pneumoniae o por Haemophilus influenzae, que ahí vamos a tener, ¿no? Un ejemplo de gran positivo, un ejemplo de gran negativo. ¿Estamos bien? Miren, doctores, aquí la pregunta es, ¿cuáles son los gérmenes más comunes o cuáles son los gérmenes que causan neumonía típica? ¿Cuáles son los gérmenes menos comunes o los gérmenes que causan neumonía atípica? Pero sabemos, ¿no? Siempre que hay un pediatra allá en la banca de examen de grado, las cosas pueden volverse un poquito más complicadas. Cuando hay un especialista ahí, un pediatra principalmente, él te va a preguntar neumonía según la edad que tiene tu paciente. Doctores, en los recién nacidos vamos a hablar de gérmenes comunes de la madre. Lo mismo que decir, doctores, gérmenes comunes del canal de parto. Estoy diciendo que este niño, cuando pasó allá por el canal de parto, tuvo una contaminación y que esos gérmenes son los que van a causar esta neumonía. Y no son cualquier gérmenes, doctores. Aquí dos ejemplos. Streptococcus beta hemolítico del grupo B y Escherichia coli. Ese Streptococcus beta hemolítico del grupo B también lo que se conoce como Streptococcus agalactiae. ¿Ok? Este Streptococcus beta hemolítico del grupo B es el Streptococcus agalactiae. De aquí nos vamos a acordar de esos dos gérmenes, doctores. Streptococcus beta hemolítico del grupo B o Streptococcus agalactiae y Escherichia coli. Listo, suficiente hablar de eso.
Devemos recordar, doutores, que quando os niños vão à casa, não vê? A partir do primeiro mês, recebem visitas. Então, a partir do primeiro mês, doutores, aunque nós sabemos que há uma grande incidência de vírus em toda a infância, vamos reservar do primeiro mês até os 3 meses a maior incidência por vírus. Aqui vamos falar, doutor. A partir del primer mes de vida hasta los 3 meses es bien común las neumonías aquí virales. ¿Por virus? ¿Qué virus? Sincicial respiratório, para influenza, adenovírus, rinovírus. ¿Está bien? Y de aquí, doctores, para adelante, del cuarto mes de vida para adelante, aquí ya vamos a hablar gérmenes más comunes, gérmenes menos comunes. ¿Ok? Doctor, del cuarto mes para adelante, aquí ya hablamos de los gérmenes más comunes o de los gérmenes menos comunes. Y espera, ¿qué gérmenes son? E te vão perguntar e tu vai contestar: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Microplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae. ¿Estamos bien? Es así que tú vas a conducir esta pregunta relacionada a los gérmenes que causan neumonía de acuerdo a la edad que tenga tu paciente. ¿Estamos bien? Neumonía nosocomial, doutores. Neumonía nosocomial pode ser causada por diversos gérmenes, como enterobacterias, Klebsiella, Proteus, Serratias, Acinetobacter, Enterococcus. Pero, doutores, quando te pergunte que gérmenes causam neumonia nosocomial, tu vai dizer, doutor, me acuerdo de Streptococcus, Staphylococcus aureus e Pseudomonas. Suficiente hablar, doutores, de Streptococcus e de Pseudomonas. Tá bem? Aqui temos um exemplo de gram positivo, aqui temos um exemplo de gram negativo, doutores. Já é demasiado para falar no exame de grado. E aqui podem surgir outras perguntas, não? De acordo ao que te he dicho. Todo lo que abro no exame de grado me pode generar novas perguntas. Então, se de aqui tu vai contestar, doutor, conosco, ou me acordo de Staphylococcus aureus e de Pseudomonas. Hasta aquí, doctores, ¿se entiende? Algo raro, algo que repetí, algo que no he entendido. Gostei de aprender. Mãozinha. Miren, doutores, não só bactérias causam pneumonia. Também vírus, hongos, parásitos, outras coisas vão causar pneumonia que já vamos ver. Pero, doutores, quando eu penso em uma infecção por vírus e por hongos, estou obrigado a pensar em dois tipos de pacientes aqui. Pneumonias por vírus e por hongos, devo pensar em pacientes imunossuprimidos, doutores, ou pacientes imunodeprimidos, ok? Imunossuprimido, imunodeprimidos. Quando falamos de imunossuprimidos, doutores, estamos falando de pacientes com uso de corticoide por muito tempo, pacientes trasplantados, não todo paciente trasplantado recebe uma alta carga aqui de corticoide para que este sistema imune desse paciente não ataque o órgão que recebeu, não? Então, uso de corticoides aqui para os pacientes imunossuprimido es lo principal que nos vamos a acordar. Pero en el examen de grado más les gustan ellos de los inmunodeprimidos. Y son dos ejemplos, VIH y desnutrición. ¿Ok? Los pacientes con VIH que causa SIDA, ¿no? Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. O la desnutrición también, que es una depresión del sistema inmune. Penso em paciente adulto que tenha infecção ou pneumonia por vírus e por hongos, tenho aqui, doutores, que pensar em imunossuprimido e imunodeprimido. Que vírus vão causar pneumonia?
No cualquier virus, pero sincitial respiratorio, influenza, parainfluenza, adenovirus, rinovirus, el último de la pandemia, COVID-19, que hongos, los de siempre. Siempre Candida albicans, ¿no? Candida albicans va a estar en todo. Y el aspergillus, ¿ok? De aquí mismo tú tienes que te acordar del pinche Candida albicans, ¿ok? Los parásitos también causan neumonía, doctores. Y los parásitos que causan neumonía están agrupados, doctores, en un grupo de parásitos que tiene esse neumotécnico NASA, ¿no? Tiene aquí un cohete, un foguete subiendo hacia el cielo. Necator americanos, ancilostomos duodenales, estrongiloides intercorales, ascaris lumbricoides, ascaris lumbricoides. Mira, doutores, aqui é muito importante que tu haga énfase en el ascaris lumbricoides. ¿Por qué, doutores? ¿Te acuerdas? Todo lo que tú hablas aquí te puede generar una nueva pregunta. Y puede ser que te pregunten el mecanismo de infección de esos parásitos. Y el parásito que tiene el mecanismo de infección más sencillo es el Ascaris lumbricoides, ¿no? Que tiene el mecanismo lá fecal-oral, ¿no? Contaminación por alimentos contaminados, ¿no? Con heces principalmente. Entonces aquí, énfasis en el Ascaris lumbricoides. Pero no te olvides que es NASA, ¿no? Necator americano, ancilostomo duodenalis, estongiloides estercorales y el Ascaris lumbricoides. Mínimo de aquí, hay que acordar del Ascaris lumbricoides. ¿Estamos bien? ¿Y qué hay de común esos parásitos? ¿Qué hay de común? Lo más común aquí, no, son hematófagos, me vale. Ah, no, pero aquí lo más común es que esos parásitos les gusta la sangre, es que esos parásitos son helmintos, me vale, doutores. Lo que me importa é que em algum momento da vida desses parásitos, de seu ciclo de vida, eles são larvas. Isso é o que me importa para meu exame de grado, para a defesa de meu exame de grado, é recordar que esses parásitos, em algum momento de sua vida, eles são larvas. Tá bem? Incluso se dice que hay parásitos de eso que tienen 6, 7, 8 etapas larvarias, pero no me interesa. Solo me interesa que tú te acuerdes que en algún momento eles son larvas. ¿Y por qué me acuerdo de eso? Vamos pensar en Ascaris lumbricoides, ¿no? Ya que estamos pensando en Ascaris lumbricoides, el paciente ingiere el parásito, ele vai descender por todo eso, vai passar por estômago e se vai alojar aqui em intestinos. Luego, doutores, esse parásito mide micras, essa larva mide micras, é re pequeno, mínimo, minúsculo é esse parásito. Por ser pequeno, esse parásito vai atravessar a mucosa intestinal, vai ligar a circulação enterohepática, doutores, vai viajar por los vasos sanguíneos, liga al pulmão, não vê? Aqui no pulmão, por mecanismo reflejo de tos ou estornudo, sube, outra vez é deglutido e vem completar sua etapa de vida adulta aqui no intestino. Todo isso, doutores, se chama ciclo de Loss. Pergunta de exame de grado. Que é o ciclo de Loss? Pero não anotado, não vê? Não te he dicho que anote toda esta huevada. Pero estamos para simplificar a coisa. Então, o que vai ser ciclo de Loss? Vai ser atraviesa la mucosa intestinal, atravessa la mucosa intestinal, viaja por la sangre, ok? Viaja por la sangre. Carajo. Viaja por la sangre, llega a pulmones, y vuelve a intestinos, ¿ok? Es muy importante, doctores, en el examen de grado, que yo evite hablar muchas cosas.
Aquí no hablo poco, tampoco hablo demasiado. Aquí vou dizer que atravessa a mucosa intestinal, viaja por la sangre, llega a pulmón y vuelve al intestino. Eso es ciclo de los. Evito hablar que esse parásito passa por vias respiratórias superiores, não como ser la faringe, la epiglotis, passa por el esôfago, porque aqui estou acordando quem me pergunta de faringites, epiglotites, esofagites, não? Evito falar de circulação enterohepática, para que não me pergunte aqui que vasos participam na circulação enterohepática, que pressão tem que ter na vena porta, onde desemboca a vena porta, todo esse carajo. Então, aqui evito falar isso para que não me genere perguntas desnecessárias. Suficiente dizer que atravessa, viaja, llega, vuelve. Estamos bem? Isso é ciclo de los. Pero pasa, doutores, que a vezes esse parásito chega aqui a pulmões e causa inflamação desse pulmão. Escutei isso em algum lado. Verdade. Inflamação del pulmão, inflamação del parênquima pulmonar é neumonia. Síndrome de Lofle é neumonia parasitária ou neumonia eosinofílica. Tá bem? Pneumonia parasitária ou pneumonia eosinofílica. É o que me vai dar aqui quando esse parásito causa esse processo inflamatório a nível desse pulmão, ok? Pero não só bactérias, vírus, hongos, parásitos causam pneumonia. Há pneumonias de causa química, há pneumonias de causas físicas, doutores. Mira, quando eu hablo que é pneumonia de causa química, estou obrigado a pensar em broncoaspiração. Penso em broncoaspiração, penso que o paciente não vê, tem aí, ingere líquido por la via aérea, vai haver uma pneumonitis, uma inflamação, e essa inflamação vai se tornar pneumonia. Pero, que pacientes broncoaspiram? Aquí, doctores, vamos a recordar de los borrachos. Sí, los tequeados broncoaspiran. Sí, los pacientes en coma pueden broncoaspirar. Sí, los pacientes pediátricos, las convulsiones. ¿Te acuerdas? Todo lo que hablo demasiado aquí me puede generar una nueva pregunta. Está bien, ya que me ha dicho de TEC, de pacientes tequeados, escala de coma de Glasgow. Quando é leve, moderado, grave, que conduta hay que hacer con paciente tequeado? Ah, ya que me ha dicho de convulsiones. ¿Qué es una convulsión febril? ¿Hasta qué edad es convulsión febril? ¿Qué es epilepsia? ¿Ok? Entonces aquí, mejor decir de los borrachos. Porque borracho sencillo, ¿no? Tomó demasiado, vomitou, bronco, aspirou, tuvo neumonía, lo más sencillo para defender aquí. Luego hay también neumonías de causa física, irradiantes, pero no cualquier irradiantes, doctores. Aquí hablamos de radiación y no cualquier radiación. Estamos diciendo básicamente radioterapia. Mejor decir radioterapia. Pacientes que están pasando ahí por radioterapia de cáncer de mama, cáncer de cuello, cáncer en tiroides, cáncer de pulmão, incluso me pode dar também lo que é pneumonia. Inflama esse parênquima e vai ser pneumonia. Duda está aqui? Algo que perguntar? Listo? Se entende? Mira, doutores. Fases da pneumonia. Aqui a pergunta é quais são as fases da pneumonia. E tu pergunta, por que carajo eu tenho que saber das fases da pneumonia? Doutores, porque isso de aqui também se pode traduzir como fisiopatologia de la pneumonia. Isso de aqui pode ser também considerado la fisiopatologia, ou seja, como ocorre la pneumonia. Antes de hablar de eso, quería preguntarles, neumonía es inflamación, ¿verdad?
¿Sí o no? ¿Inflamación? Sí, es inflamación. Tetrada de Celsius para la inflamación, ¿te acuerdas? Dolor, rubor, calor, edema. Aqui eu tenho que pensar, doutores, que é igual. Aqui vai haver um processo inflamatório. Tem vasodilatação. Esta vasodilatação, doutores, é muito importante para entender o que vai passar com essa pneumonia. ¿Estamos bem? Déjame buscar um sítio aqui onde está menos ocupado. Não sou bueno dibujando, pero intentaremos. Tenemos capilares, ¿no? Capilares a nivel del pulmón. Y los capilares de pulmón, vale la pena recordar que son capilares fenestrados, capilares llenos de ventanas, llenos de huequitos, ¿ok? Aquí tiene un espacio donde normalmente solo debería pasar intercambios aquí de la hematosis, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con la neumonía? Es una inflamación. Y esta inflamación me da una vasodilatación. Este capilar que era chiquito se vuelve más grande. Pero no solo ello. Quien aumenta junto con ello, las ventanas, las janelas, los huecos, los espacios, ¿no? Que tenía ese capilar. E por aqui, doutores, há fuga. A princípio, há fuga de líquido, doutores. Líquido. Ou seja, fase 1 de la neumonía ou fase de congestão, sale exudado fibrinoso, sale líquido. É muito importante recordar que em la primeira fase de la neumonía solo sale líquidos. Quanto tempo dura? 24 horas. Tenho que saber o tempo? Não, não é necessário. Pero neumonía não se resolve em 24 horas, verdade? Neumonía não termina em um dia, doutores. Esta neumonía sigue y sigue con ese proceso inflamatorio. De la fase de congestión, donde salía líquido, vamos a pasar a una fase de hepatización roja. Y eso es muy importante, recordar que hepatización roja, eso de aquí, sigue aumentando de tamaño, ¿ok? Aumenta más lo que es el proceso de las ventanas, la vasodilatación, la permeabilidad del capilar, y por aquí sale el glóbulo rojo, ¿ok? Por aquí sale glóbulo rojo, hemates. Por eso se llama fase de hepatización roja, ¿ok? Entonces, fase 1 de congestión salía líquido. Luego, sigue aumentando el proceso inflamatorio, sale glóbulo rojo. Pero el proceso inflamatorio no termina ahí, ¿no ve? Y ustedes saben que no termina ahí. ¿Cuánto tiempo dura esa fase de hepatización roja? 2 a 3 días. Neumonía no se resuelve en 2 a 3 días. ¿Ok? Salió aquí hemates, lo que me importa. ¿Sigue saliendo líquido? Sí, pero me interesa que sale hemates, glóbulo rojo. Pasa, doutores, que este globo rojo, una vez aquí fuera, una vez que sale este globo rojo, empieza a destrozarse. Ese globo rojo se destruye. Ese globo rojo se convierte en producto de desecho, basura, lixo, no sirve. Eso es fase de hepatización gris, donde dice que se desintegran las hemates, donde hay depósitos de fibrina. Pero, ¿sabe por qué me interesa que eso es basura, que eso es lixo? É que toda basura tem que ser botada. E aqui empieza, doutores, a fase supurativa da pneumonia. Em outras palavras, aqui aparecem as flemas amarillentas, verduzcas, malolientes, ¿ok? O sea, eso de aquí es muy importante porque entendiendo esta fisiopatología voy a entender la clínica.
Aquí, ¿qué pasa, doctores? Primero hay una fase de congestión, sale líquido. De congestión pasa a hepatización roja, sale glóbulo rojo para el parénquima pulmonar. Sale el globo rojo, empieza a destrozarse, despedazarse, destruirse, y este globo rojo empieza a ser botado para afuera a través de las flemas, fase supurativa de la neumonía. Y después fase de resolución, donde todo eso va a volver a su normalidad. ¿Ok? Aqui normalmente só querem saber las fases, pero te explico porque é necessário que tu ponga em tu cabecita em algum espaço como ocorre o processo de inflamação e de flemas, de catarro na pneumonia. Tranquilo? Se entende todo isso? Listo? ¿Estamos bem? Ok. Mira, doutores, então, visto o processo fisiopatológico, a fisiopatologia da pneumonia, vamos para a clínica, doutores. Hablando de clínica de pneumonia, doutores, tem uma triada clássica. Isso é muito importante aqui. É a primeira ou segunda classe de vocês? Primeira, segunda, não é? Hoje dia é Es la segunda, segunda verdade? ya. Ujú. Han visto cirurgia com a doutora Tainara? Sim ou não? No, gineco todavía. El primer día gineco fue ayer. Muy bien, pero pasa, doctores, que aquí ustedes van a ver que mayoría de las patologías que tiene triada como clínica, esta triada es la enfermedad actual. ¿Está bien? La mayoría, salvo algunas excepciones. ¿Está bien? Salvo algunas excepciones. Pero esta triada clásica aquí, doctores, va a ser lo que va a ir en tu enfermedad actual de neumonía. Solo eso de aquí, nada más. ¿Ok? ¿Y qué es esa clínica de neumonía, esa triada clásica? Tos seca que progresa a tos productiva. ¿Te acuerdas? Mira, hasta aquí no tenía flemas, tos seca que progresa a tos productiva, fiebre o disnea. El paciente puede tener asas térmicas, el paciente puede tener sensación de falta de aire o puede tener ambas a la misma vez, ¿ok? Tos seca que progresa a tos productiva, fiebre o disnea, dolor pleurítico, doctores. Dolor pleurítico ou dolor em punta de costado. Dolor pleurítico ou dolor em punta de costado. A vezes, doutores, o doutor não quer saber desses duas terminologias, quer saber de que outra maneira tu pode descrever esse dolor e tu vai dizer dolor em tórax anterior, ok? Qualquer de esses é a mesma coisa. Recalcando que o tu paciente tem um ou outro, ou tem pleurítico, ou é em punta de costado, ou em tórax anterior. Ok? Vocês vão ver allá em signos vitais, quando veem fiebre, todo, sempre que eu menciono fiebre, doutores, é melhor mencionar alças térmicas, pero les vai explicar isso a doutora. La disnea aqui, doutores, uma vez que eu menciono essa disnea, devo dizer, não vê? E é bueno dizer disnea de medianos esforços, ok? Sempre que eu menciono dolor, não vê? Vocês vão ver lá com a doutora em cirurgia, pero les adelanto, todo dolor estou obrigado a ser Alicia, salvo algumas exceções, e aqui é uma exceção. Quando eu estou mencionando dolor pleurítico, ou dolor em punta de costado, ou em tórax anterior, já estou ubicando esse dolor, ok? Aqui é suficiente dizer que aumenta com a tos, aumenta com a tos, diminui em repouso suficiente isso de aqui para este dolor. E isto de aqui, doutores, único, exclusivamente isso de aqui, vai ser tua enfermidade atual de tu paciente com pneumonia.
¿ok? ¿Cómo quedaría entonces una enfermedad actual? Yo igual estaba me preguntando aquí cómo armo la pinche enfermedad actual de un paciente con neumonía. Recordar que 90% de los pacientes que aparecen en el examen de grado son pacientes internados. Solo del Centro Integrado de Cocalpirua, ¿no? Que no hay pacientes internados, pero la gran mayoría son pacientes internados. Entonces, aquí, paciente cursando sus tantos días de internación, tú vas a escoger cuántos, ¿ok? Con cuadro clínico de ingreso de más o menos tantos días de evolución, caracterizado. Caracterizado por quê? Aqui, doutor, é suficiente triada clássica da neumonia. Tosse seca que progressa a tos produtiva. Ok? Alças térmicas não quantificadas. Em quantas oportunidades? Aqui tu tem que decidir em uma, em duas, em três. Vou pôr aqui em 4 oportunidades. Además, refiere que? Además, refiere dolor em punta de costado. Que aumenta com a tos. Que aumenta com a tos. Que diminui em repouso. Doutores, isso de aqui é suficiente para tua história clínica de exame de grado. Óbvio, vamos complementar, não vê? Motivo por el cual médico de guardia decidió internación. Mira, só para recalcar, em algum momento eu mencionei que solicitou radiografia, solicitou hemograma, tomografia. He mencionado? Não, não vê? Se eu não he mencionado, tu tampouco vai falar aqui de la pinche radiografia. Por mais que eu sei que tu vai receber fotos dessa radiografia em tu celular, tu não habla em dia de tu exame de grado. Ok? Motivo por el cual médico de guardia decidió internación. Estoy diciendo que este médico decidió internación por la clínica que tenía nuestro paciente y por la misma clínica nosotros vamos a hacer la misma conducta. ¿Está bien? Al momento refiere mejoría del cuadro clínico de ingreso. ¿Ok? Listo, eso de aquí es enfermedad actual de un paciente con neumonía, nada más. ¿Es solo esto? Sí, es solo esto, no hay otra cosa que meter aquí. Está bien, si tú quieres meter aquí que el paciente está con malestar general, que está con anorexia, inapetencia, astenia, dinamia, es tu problema. Aquí lo que no puede faltar es la triada clásica. ¿Está bien? ¿Se entendió eso de aquí? ¿Algo que repetir? ¿Listo, listo? Está bien, ¿se entendió, no ve? Necesito que tú entiendas eso. Ok. Mira, doutores. Entonces, tenho um paciente com clínica de pneumonia, tosse seca que progressa a tosse produtiva, fiebre ou disnea, dolor pleurítico, dolor em punta de costado. Esto vai ser minha enfermidade actual. Pero, doutores,
corroboro mi enfermedad actual con la semiología que tiene mi paciente. Aqui diz qual é a diferença semiológica entre pneumonia e bronconeumonia. Quando hablo de semiologia, doutores, em outras palavras, estou falando de exame físico e não qualquer exame físico, doutores. Quando é pneumonia, estou falando de exame físico regional e, mais que todos, doutores, estou falando de tórax. Allá em dia de tu exame de grado, pode ser que o paciente, que o doutor te diga assim, doutor, apresentar a seu paciente apenas os pontos positivos. Recordar que o positivo de pneumonia é o exame físico regional de tórax. Está bem. ¿Qué hago en ese examen físico regional de tórax? Voy a ver, voy a palpar, voy a percutir, voy a auscultar. La inspección, doutores, ¿te acuerdas? Neumonía. Recordar aqui, neumonía é de um ou dos lados. Neumonía é solo de um lado. Neumonía é solo isso de aqui. Se estou falando de neumonía, doutores, então, mirando esse tórax, vai ter uma assimetria torácica, ok? Esse tórax vai ser desigual. Ambos tórax não vão estar descendiendo, o sea, a simple vista, voy a ver que el lado que está afectado va a estar desigual del otro. ¿Está bien? Luego, doctores, en la palpación, voy a poner mis manos ahí en el tórax del paciente, ¿no ve? Y va a haber elasticidad y expansibilidad disminuida. Voy a poner las manos en el paciente y voy a pedir que hable 33, 33. 33. Donde há, doutores, líquido, vai haver aumento das vibrações vocais. E isso de aqui, doutor, já empeço a guiar. Aqui já digo, em lado afetado. Pero não vou dizer em qualquer lado. Aqui, que lado afetado? Aqui vai ser lado direito, lado esquerdo. Não vem? Empeço a guiar minha pneumonia. Assimetria torácica. Elasticidade e expansibilidade, vibrações vocais, elasticidade e expansibilidade diminuída, vibrações vocais aumentadas em lado direito. Percussão se encontra matidez. Sim, eu sei que tu sabe que o sonido normal do pulmão é sonoridade, pero aqui o paciente vai ter matidez, porque essa parte onde está a pneumonia vai estar ocupada por líquido, e se está ocupada, vai haver matidez em lóbulo afetado. Recordar que a pneumonia é mais comum de bases, então se eu já digo diretamente, já sabia que era lado direito, então se pongo matidez em base pulmonar direita. Estamos bem? E la auscultação, doutores, em la auscultação eu encontro sopro tubárico, que é patognomônico de la pneumonia. E mais, el soplo tubárico é el paso de aire através de um alvéolo condensado, ok? É um paso de aire através de um alvéolo condensado. Miren, doutores. Sí, yo sé, allá en el internado yo nunca escuché hablar del pinche soplo tubárico. Sí, yo también. Ni qué carajo es este de soplo tubárico, yo no sé. Pucha, ¿qué es esto? Igual, doctores. Sí, yo sé que allá en el internado no se hablaba de soplo tubárico, doctores. Se hablaba de estertores creptantes. Mínimo aqui, se tu paciente não tem soplo tubárico, mínimo ele tem que ter, em dia de tu exame de grado, estertores crepitantes, tá bem? Estertores crepitantes. Se não há soplo tubárico, mínimo tem que ter estertores crepitantes, ok? Então, esse é o exame físico de pneumonia. Bronconeumonia também vai ter seu exame físico. Pero bronconeumonia es de los dos lados. Entonces, mirando este tórax, es un tórax simétrico. Está todo afectado, tá, pero es simétrico. La elasticidad y la expansibilidad me parece normal, me parece conservado. Por más que yo ponga la mano en un paciente con bronconeumonía,
Por qualquer lado que eu ponga, 33, 33, 33, 33, qualquer lado vai ser a mesma coisa. Então, as vibrações vocais também vão estar conservadas. Pero aqui, doutores, em la percussão eu tenho hipersonoridade, hipersonoridade. E em la auscultação eu tenho estertores crepitantes disseminados, porque bronconemonia está por todo lado. De aqui é muito importante que tu não te olvides de la semiologia de um paciente com pneumonia, que vai ser o que tu vai poner em dia de tu exame de grado. ¿Está bien? Hasta aqui se entende? Algo que não han entendido, algo que perguntar? Não, não vê? E se há também, perguntem, pois. Será que estão aí ou estão dormindo? Só vi 5 acordados. Miren, doutores. Então, se eu tenho um paciente que tem triada clássica, um paciente que tem exame físico positivo, qual vai ser minha impressão diagnóstica? Te acorda, não vai ter dito? Vai ser pneumonia adquirida em la comunidade em, doutores, todo paciente internado vai ser em tratamento, ok? Então, se pneumonia adquirida na comunidade, em tratamento vai ser tua impressão diagnóstica. Aqui que quero recalcar algo. Deixa-me ver. O Gabriel o Gabriel Rocha, você tá aí, mano? Ou você tá dormindo? Tô aqui. Mira. Que passa se em dia de tu exame de grado te toca um paciente, Gabriel, que já está indo embora. Tu crees que o exame físico dele vai ser positivo? 7 dias de internação, já está indo embora. Não. Não deveria. Doutores, e isso de aqui é de muita importância. Só chamei o Gabriel para molestar ele porque ele é meu amigo. Meus amigos eu atento muito. Mirem, doutores. É muito importante que tu recordes o seguinte. Por mais que tu paciente não tenha em dia do exame de grado nada positivo no exame físico, suficiente tu enfermidade atual para apoiar tu diagnóstico, tá bem? Por isso, tu enfermidade atual tem que estar completita, porque passa muitas das vezes que o dia de tu exame de grado, tu paciente lá em Cuxiere, em Willis, em não sei de onde carajo, o paciente já está indo, está saindo na porta para irse a la casa. E, portanto, eu não creio, e tu também não, que esse paciente, em dia que esteja indo embora, tenha exame físico positivo. Como vou corroborar minha impressão diagnóstica para que seja pneumonia adquirida na comunidade? Simplesmente com a enfermidade atual de ingresso de meu paciente. Tá bem? Han entendido isso de aqui, não vê? Por mais que eu não tenha exame físico positivo, vai ser pneumonia, porque a enfermidade atual me vai apoiar meu diagnóstico. Tá bom? Ok? Se entende, não vê? Mira, doutores. Tratamento de pneumonia. Quando se trata pneumonia, doutores, recorda de uma coisa que te vou dizer. A todo, aqui basicamente em todo, tu podes meter amoxicilina. Em todo tu podes meter amoxicilina. Em todo. Ah, não, é otite, amoxicilina. Ah, faringoamidalite, amoxicilina. Ah, pneumonia, amoxicilina. Ah, gástrico, amoxicilina. Ito, amox. Ah, não, infecção na perna, amox. Amox vai em todo. Sim, eu sei, tu também sabes que a amox tem grande resistência. Pero eso solo en la vida real, ¿está bien? El examen de grado no es vida real. Es un cuento en donde todas las cosas funcionan perfectamente. Ah, pero no me gusta. Aí la doutora Andressa, né, que tá aqui, vai dizer, não, pero não me gusta la amoxicilina, pura, porque la amoxicilina não resolve nada. Tá bem, doutora, casala então com
Ácido clavulânico, aí o matrimônio dela com ácido clavulânico é o único que vai cambiar, que vai ser 1 gramo da mesma maneira, é o único que vai cambiar é que vai ser cada 12 e não vai ser cada 8, tá bem? E está em la guia de Bolívia, que pacientes maiores de 60 anos ou para gérmenes atípicos, pacientes maiores de 60 anos ou para gérmenes atípicos, puedo dar levofloxacina. He dicho que está en la guía de Bolivia. Muy bien, prohibido hablar en guía. En día de tu examen de grado, tú no hablas de la anatomía de Cuvier, de la guía de Bolívia, de la fisiopatología de Guyton, de la cirugía de Schwartz, de Wikipedia, de ChatGPT, não fala dessas coisas, não habla em dia de tu exame de grado de nenhuma guia, tá bem? É proibido hablar em guia. É o único que tu vai defender é, segundo mis estudos, doutor, puedo dar também em maiores de 60 anos, em atípicos, levofloxacina. Tá bem? Luego, doutores, todo paciente, aqui todo, vocês vão aprender que todo paciente aqui del curso internamos com ceftriaxona. Ceftriaxona, 1 grama endovenoso cada 12 horas, 9 por 7 a 10 dias. Suficiente ceftriaxona, 1 grama endovenoso cada 12 horas, suficiente aqui. Ah, não, pero não me gusta la ceftriaxona. Então, dá aí, doutor, cefotaxima. É o único que vai cambiar, que vai ser cada 8. Duda? Diz. Eu vi uma mão por aqui. ¿Es igual en el pediátrico también? ¿Un paciente pediátrico? Muito bem. Eu vou falar uma coisa, não é sendo grosso, né? Pero ustedes vão ver allá pneumonia pediátrica. Pero já les adelanto. Igual pode internar também com ceftriaxona, tá bem? Pero allá em pneumonia pediátrica, ustedes vão ver que há um tratamento segundo ele sume, tá bem? Muito atento, allá vai ser algumas coisinhas diferentes. Porém, posso dar também no pediátrico, o que é ceftriaxona, 100 miligramas por quilograma de peso endovenoso, cada 12 horas, tá bem? Porém, aqui, ceftriaxona. Ah, não me gusta la ceftriaxona, cefotaxima, igual tu puedes utilizar lo que es la levofloxacina, ok? Mira, doutores, não te posso deixar ir sem que tu haga aqui uma conduta de pneumonia. Primeiro, recordar o seguinte, doutores. Quando eu hablo de pneumonia, há algo que impide esse paciente comer? Não. Então, dieta corriente. Dieta corriente. Em medidas generais, não queria escrever, pelo controle de signos vitales, proibido abreviar no exame de grado, tá bom? Cada 8 horas. Controle de la saturação de oxígeno, agora eu vou abreviar. Controle de la saturação de oxígeno cada 8 horas. Cuidados generales por enfermería cada 8 horas. Aqui, doutores, se é que tu queira poner, tu pode poner tu paciente em posição semi-forward, não? Carajo. Posição semi-forward. Deambulação, se é que tu queres poner. Não te olvides, aqui tu pode poner oxígeno por puntas nasales. Em caso de saturação, de oxígeno menor a 90%, tá bem? Mira, pode faltar qualquer coisa em tu exame de grado, pero tu conduta tem que estar completa, tá bem? Às vezes, as coisas que não são positivas, hasta se aceita que esteja faltando, pero a conduta, maiormente, é necessário que esteja completa. Solução.
¿Te acuerdas allá en el internado que había pacientes que tenían una solución, que había pacientes que tenían dos soluciones, ¿no ve? Eso te va a explicar la doctora en la clase de historia clínica. Y si no explica ella más rato, yo les explico en otro material. Puede ser allá en ITO. Aquí una solución fisiológica, 0,9%, 1000 cc's, 1000 cc's para 24 horas. Han fijado, ¿no? No he dicho para vía, he dicho para 24 horas. Muy importante recalcar também que medicamentos, tu já sabe, não? Ceftriaxona, todo paciente internado tem que dar um protetor gástrico, não? Já não se utiliza ranitidina em Bolívia, puro omeprazol, 20 miligramas endovenoso cada 12 horas. Ou tu pode dar diretamente 40 miligramas cada dia. Recordar, allá en el internado era metamizol o dipirona PRN, ¿no? Aquí igual voy a dejar metamizol PRN, pero no escribo PRN en el examen de grado. Es metamizol 1 gramo endovenoso. Em caso de temperatura maior que 39 grados, ou maior que 38, perdão, maior que 38 graus, ou em caso de dolor, não há PRN no exame de grado. Tá bem? Suficiente isso de aqui de medicamentos. Complementares, doutores. Complementares já vamos ver aqui um ratito. Só para recordar, não? O diagnóstico de pneumonia é sempre clínica mais exame físico. Recordar mais uma vez, por mais que eu não tenha exame físico positivo, mesmo assim, meu paciente vai ser pneumonia. O diagnóstico foi legal por la clínica de ingresso. Que complementar solicitar em pneumonia? Que vão ser o mesmo que vocês vão pôr aqui. Vou dar uns 30 segundos para vocês sacar foto, que vocês sempre sacam mesmo, porque vamos querer histórias clínicas de pneumonia. Vamos querer histórias clínicas dos conteúdos que vamos avançando com vocês. E aqui é a conduta que tu me vai enviar de um paciente com pneumonia. Tá bem? Que complementares vou solicitar aqui, doutores? Puedo e devo solicitar hemograma. Que espero ver nesse hemograma? Leucocitose. Se é com desviação à esquerda, ou seja, se estão aumentados neutrófilos, ¿no ve? Que me está dizendo, ou que me diz, ou que me denota que é bactérias, tá bem? Ou pode ser que eu encontre desviação à la derecha, desviación a la derecha, que van a estar aumentados los linfocitos, y esto me dice que la infección es por virus. ¿Tá bem? E não te olvides, allá que hemos visto que há uma pneumonia parasitária ou eosinofílica. Então, se estão aumentados os eosinófilos, é parásitos. É a mesma coisa que dizer pneumonia parasitária ou síndrome de Loeffler, não? Pneumonia parasitária ou síndrome de Loeffler. Ok? Esses são os complementares e pergunta de exame de grado. Maiormente te vão perguntar aqui da seguinte maneira: doutor, doutora, que esperas encontrar nesse hemograma? E tu vai dizer, doutor, aqui espero encontrar uma leucocitose em meu paciente com desviação à esquerda, vão estar aumentados os neutrófilos, porque eu suspeito de bactérias. E se for a vírus? Ah, doutor, aí estaria desviação à direita, aumento de linfócito. E se for a parásito? Ah, doutor, aí estaria aumentado os eosinófilos. Tá bem? Hasta aqui, se entende? Algo que repetir? Alguma dúvida?
No, ¿no ve? Ojalá que no, que hasta yo estoy con duda ahora. Miren, doctores. Todo paciente com sintomatologia respiratória, tu estás obrigado a solicitar radiografia de tórax, posto anterior e lateral. Todo paciente que llegue com sintomatologia respiratória, há que pedir placa de radiografia de tórax. É obrigado. Todo que tenha sintomatologia respiratória, tu vai pedir placa de radiografia de tórax. Alguns tu não vai encontrar nada. Há pacientes em que tu não vai encontrar nada em placa de radiografia de tórax. Pero mesmo assim, tu solicita placa de radiografia de tórax para todos. Em pneumonia, tu vai encontrar que uma imagem radiopaca em lóbulo afetado ou diretamente uma condensação focal, não? Com infiltrado fibrinoso, imagem radiopaca. Recordar que é mais comum de bases. Aqui para que tu sepa na vida que não é regla, pero em dia de tu exame de grado tu vai dizer que isto está em bases, que é mais comum de base, que é o mais comum, ok? Bronconeumonia, doutores, são imagens radiopacas disseminadas com presença de broncograma aéreo, tá bem? São imagens disseminadas com presença de broncograma aéreo. E eu les juro que eu tento de não falar determinadas coisas porque é... Pero tenho que explicar. Mira. Um pulmão é como um racino de uva, são um conjunto de vários alvéolos, não vê? Que é um broncograma aéreo? Um broncograma aéreo, doutores, é quando eu tenho uma condensação aqui, rodeada por aire. Esta condensação vai estar rodeada por aire. É um brônquio aqui, um bronquíolo que está obstruído, e vai haver aire atrapado em los alvéolos. Isso de aqui me dá broncograma aéreo. Que é broncograma aéreo? É uma condensação rodeada de aire. É uma imagem radiopaca rodeado de imagem radiolúcida. Ou pode ser que te pergunte diretamente qual é a diferença de um paciente, de uma placa radiográfica de um paciente com pneumonia para um paciente com tuberculose. Tuberculose, doutores, eu vou encontrar isso de aqui, ó, cavernas ou cavitações. É mais comum de ápices pulmonares. Vou encontrar cavitações. No português é cavernas, tá bem? Aqui te vamos perguntar qual é a diferença radiográfica entre pneumonia ou bronconeumonia, entre pneumonia e tuberculose. Ou diretamente, por tu solicitar a radiografia de tórax, te vão perguntar, doutora, que esperas encontrar em la placa radiográfica de tu paciente com pneumonia? E a resposta vai ser, doutor, espero encontrar imagem radiopaca em lóbulo afetado, tá bem? Imagem radiopaca em lóbulo afetado. Estamos bem, não vê? Hasta aqui, ok? Ok, estamos bem, então. Todos despiertos? Um rato les dejo dormir. Miren, doutores, há uma escala pronóstico para pneumonia, que é a escala de CURB 65. No Brasil é CURB. Aqui é CURB. Que é a escala de CURB 65? Doutor, é uma escala pronóstico que serve para classificar a pneumonia. Para saber o que vou fazer com essa pneumonia. É grave, não é grave? É um predictor de mortalidade a los 30 dias. Me vai dizer se não é seu pacientito com pneumonia, corre o risco de ir para o Parque das Memórias, arrasta para cima, ir com Deus em los próximos 30 dias. Sabe que risco de morte tem esse paciente? Tá bem? Mira, doutores, quando hablamos de CURB 65, me interessa que tu sepa isso de aqui.
Para o exame de grado, isso de aqui. Para o revalida, tudo. Para o exame de grado, só isso de aqui. C de confusão, U de uremia, R de respiração, B de blood pressure, ou pressão arterial, não? E 65 de idade maior a 65 anos. Vale a pena recordar, doutores, que todos esses de aqui vale 1, 1, 1, 1, com exceção de 65, não vê? Que vai valer de maneira diferente. Pero me interessa que tu sepa que se tenho de 0 a 1, doutores, manejo ambulatório. Isso me diz que não vou internar esse paciente. Se tenho 2, doutores, me está dizendo manejo intra-hospitalar. Em outras palavras, internação. E se tenho arriba de 3 para arriba, isso já é UCI, Unidade de Cuidados Intensivos. Estamos bem? Isso é como tu vai manejar tu paciente. A pergunta aqui é, que é o CUP 65? Ou se tu conhece alguma escala para classificar pneumonia. Doutor, conosco o CUP 65. Hemos hablado de los tratamientos, ¿no? Recordar que todo paciente que no pueda tratar con penicilina, como se la amoxicilina, yo puedo dar macrólidos, ¿no ve? Macrólidos, eritromicina, claritromicina, azitromicina, claritromicina, eritromicina. Claritromicina, azitromicina, eritromicina. La dosis de eritro es 500 miligramos. Mejor dizendo, para todos aqui, a dose vai ser 500, tá? 500 miligramos, carajo, por que não escreve? Ah, não quer escrever mais. La dose é 500, 500, 500. Que cambia, então? Que aqui vai ser cada 6 horas. Que clarito vai ser cada 12, que azitro vai ser cada 24 horas. Não se preocupem que isso de aqui a doutora les vai explicar na classe de antibióticos. E por último, para finalizar, que é a complicação de pneumonia. Pneumonia pode dar insuficiência respiratória, pode dar anemia, distúrbios hidroeletrolíticos. Pero a principal pergunta de aqui é qual é a principal complicação de pneumonia em pediatria. Qual é a principal complicação de pneumonia em pediatria? Meningites, tá bem? Meningites é a principal complicação de pneumonia em pediatria, a pergunta mais frequente aqui de las complicações. Doutores, isto é por hoje. Algo de dúvida, algo que recalcar, algo que não é entendido? É hora de perguntar. Dale. Una pregunta, mismo con el paciente ya en resolución, cerca de irse, un ejemplo, no cerca de irse de alta, igual mi conducta debe tener pidiendo todos los laboratorios de inicio, sea hemograma, rayos X, así debe ser o cómo le hago. Mira, essa é uma pergunta inteligente. Me gustam as perguntas inteligentes. Doutores, independente de que tu paciente esteja lá em la calle, já saliendo, porque passa. Me acuerdo de um muchacho que rendeu o exame de grado lá em Benigno Sánchez e tomou a história clínica do paciente já no pasillo de abaixo, o paciente já estava saliendo. Não perguntar-me que já estou indo. Primeira coisa, mesmo que o paciente esteja indo, tu não és obrigado, tu não estás obrigado a, tu estás obrigado a poner sempre primeira coisa internação, independentemente de que o paciente já esteja em la calle. Não pode poner alta. Agora, a pergunta do Gabriel.
independentemente de quanto tempo tenha esse paciente de tratamento, eu sempre vou prescrever a mesma conduta, tá bem? Com os mesmos medicamentos, com os mesmos complementares. Caso me pergunte que haria nesse paciente com 7 dias de internação, e aí verbalmente o Gabriel vai dizer, doutor, nesse caso, como já tem 7 dias, como o exame físico já é quase todo negativo, aqui, doutor, amerita ou poderia ser que esse paciente pode irse de alta. E aqui, doutor, nada mais que um exame, ou os medicamentos, e já não solicitaria complementares, tá bem? Pero em tua conduta, tem que figurar tal qual estar aqui. E as outras coisas tu acontece de maneira oral. Estamos bem? Sí, gracias. Listo, doutores. Alguma outra dúvida? Algo que não é entendido? É hora de perguntar. Nada? Les dejo. Tchau, tchau, então. Vão com Deus. Cuidem-se muito.